Olá, você está assistindo o segundo episódio da websérie sobre tokenização de ativos financeiros, uma parceria da Sinqia, do Block News e da Cantarino Brasileiro. No primeiro episódio, a gente falou sobre tokenização, o que é isso, da onde vem isso, e a gente falou também um pouco sobre os benefícios e a regulação. Nesse aqui, a gente vai falar sobre infraestrutura, que é um ponto muito crucial de toda essa história. E para falar sobre isso, a gente tem aqui dois Brunos. O Bruno Bandieira e o Bruno Salles, que eu vou pedir que se apresentem, por favor. Eu sou o Bruno Bandieira, sou banker de inovação e ativos digitais da Genial Investimentos. A Genial Investimentos é tanto um banco quanto corretora, na verdade é um grupo financeiro completo e a gente tem alguns braços ali relacionados a ativos financeiros e que de fato existe uma intercambiabilidade quando a gente fala de ativos digitais e tokenização. A gente começou com essa iniciativa de se aproximar do mundo cripto desde 2016, então fazendo a parte de bancarização de exchange de cripto. Na época, esse mercado praticamente não existia aqui no Brasil, era muito incipiente na parte bancária, e a gente foi evoluindo, sendo o líder ali na distribuição do primeiro ETF brasileiro de criptoativos e posteriormente participando de operações de tokenização. Hoje a gente está no Drex, junto com a Sinqia, Cerc, Mastercard e Mercado Bitcoin, e a gente participa do piloto com toda a nossa arquitetura, então toda a arquitetura bancária e infraestrutura que a gente tem lá dentro da Genial. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente eu estou como Head de Produtos na Sinqia, no qual a Sinqia representa um dos maiores provedores de solução tecnológica para o mercado financeiro, respirando inovação em todas as verticais de negócio, como, por exemplo, core banking, crédito, recebíveis, câmbio, previdência, fundos e investimentos, e consórcios também. Bom, como o assunto é infraestrutura, queria começar explicando para quem está assistindo para a gente qual é a diferença entre a infraestrutura blockchain, que é usada para tokenização, e a infraestrutura tradicional. Eu acho que existe uma diferença conceitual básica quando a gente fala da infraestrutura que o mercado tradicional construiu para blockchain. Primeiro de tudo, a blockchain ela tenta trazer a mesma arquitetura para várias funcionalidades. Então, quando você fala de custódia, quando você fala de registro, quando você fala de negociação, quando você fala de pós-negociação, geralmente você está falando tudo isso sendo criado em cima de uma blockchain, ou seja, uma arquitetura única. Quando você traz isso para o mercado tradicional, você geralmente empilha agentes financeiros, e eu digo empilha não no senso de conotação ruim, mas para dar segurança a esse sistema. Por que você precisa ter dualidade, você precisa ter repetição e você precisa ter vários agentes? Porque como você não tem um sistema único, você precisa dar segurança. Então, quando eu falo de custódia é a guarda de um ativo financeiro. A guarda de um ativo financeiro geralmente não acontece no mesmo player que faz o registro do ativo financeiro. A razão para isso acontecer é da segurança, para que o registro esteja guardado e a guarda esteja segregada. Caso algum dos agentes financeiros tenha algum problema, seja no registro, seja na custódia, você tem esse papel dual. Quando a gente fala de blockchain, esse mundo se une. Um exemplo mais claro e mais prático é porque, em se tratando do mundo blockchain, você geralmente não tem o papel de bolsa e de corretora. A bolsa é a corretora. Esse é o caso claro que trata da vantagem de uma blockchain. Como o registro é feito numa rede única para todas as corretoras passam a ser bolsas também. E elas acumulam essa função. Porque grande parte dos serviços de pós-negociação são feitos numa rede única para todas elas. O Bandieira colocou muito bem a parte de negócio, todos esses atores, e vou explorar um pouquinho a parte tecnológica, né? Então, a blockchain com a tokenização, ele consegue trazer alguns benefícios que a arquitetura tradicional não traz, né? Então, por exemplo, a integridade da informação. Você consegue rastrear um token desde sua criação até o último momento que ele está ativo. Então, isso traz uma segurança muito grande para os participantes desse ecossistema. Uma outra questão que entra em evidência são os smart contracts, né? Você consegue ter uma inteligência aplicada num contexto que na rede tradicional você precisa de uma série de intermediários para tomar ações
e quando você compara com uma blockchain, você consegue isso de uma forma muito mais barata e rápida nesse sentido, né? Agora, se você tem alguém querendo operar uma tokenização, enfim, participar disso, o que faz com o sistema legado? Tem que pegar tudo e se desfazer dele, ou não precisa tanto? Eu adoro essa pergunta, né? Até porque a Sinqia, como provedor de solução, passa por esse cenário constantemente. Não tem como deixar de abordar a necessidade de transformação digital e migração. O que a gente diz é o seguinte: quando a gente projeta o futuro e pensa na modelagem blockchain, considerando esses atores, você consegue ter mais chance de sucesso. Porque você vai colocar conexões com o seu legado, com interfaces e estratégias de curto, médio e longo prazo para que isso seja possível e gerar valor ao negócio, né? Então, quando a gente participa desse cenário, muitas vezes as possibilidades de novos negócios nem existem, mas essa corrida precisa ser iniciada para que a gente vislumbre um cenário que vai se realizar e ajuste o legado em relação a isso, porque o ajuste de um legado não é rápido, muitas vezes custoso e complexo. E isso é uma corrida também complicada de se competir, que é não necessariamente porque alguma coisa ainda não aconteceu, é que ela não começou. Uhum. Então, a nossa recomendação é que, por mais que esses cenários possam parecer distantes, eles precisam já começar a ser considerados no presente. Essa tua pergunta, ela tem uma complexidade grande, e se você pegar pela arquitetura blockchain, muitas vezes ela não é construída para ter uma determinada integração ou para ser plugada num ecossistema e num sistema legado. Eu acho que isso gera uma complexidade que fez com que muitas instituições tradicionais não conseguissem implementar blockchain da forma que elas até pretendiam fazer, na velocidade que elas pretendiam. A gente tem um cenário aqui em que o regulador, até então, é muito favorável ao mundo de tokenização, porque enxerga ganhos nisso. Então, se a gente pegar falas até do Banco Central e de pessoas que estão no Banco Central, eles veem vantagem até na liquidação instantânea de transações. O que eu acho interessante é que, como o Banco Central acaba sendo muito vocal na criação de uma arquitetura que seja blockchain, e ele pressupõe que essa arquitetura blockchain vai inferir também mudanças nos ativos financeiros, de fato você está trazendo uma mudança de ponta a ponta. E aí você para de discutir legado. Porque o legado ele existe, mas ele passa a ser menos relevante do que a nova arquitetura que está sendo criada. Então eu acho que a grande mágica do Drex é essa. Você conseguir implementar uma mudança de ponta a ponta para que sistemas legados não sejam mais problemáticos e eles são difíceis de integrar com blockchain. Sua fala também me leva ao Drex. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é essa infraestrutura nova que vai acontecer, provavelmente, né, tudo indica que teremos no mercado financeiro. Tá, assim, falando em Drex, você tem, acho que algumas vantagens principais que a gente pode enumerar. Dentre elas, você vai colocar a moeda num sistema programável e que todo mundo consegue observar todas as transações que acontecem. Você tem ganhos, obviamente, de segurança, você tem ganhos de possibilidade de auditar aquele sistema e você tem ganhos de programabilidade e composabilidade que vem junto, tá? O que é composabilidade? Composabilidade é você conseguir fazer uma transação em função da outra e, de fato, conseguir integrar sistemas e, na verdade, agentes dos sistemas diferentes dentro de uma transação financeira. Pegando o gancho do Bandeira, eu vejo que o Drex ele é tão significativo para o mundo dos investimentos, investidores, assim como o Pix foi para a parte dos meios de pagamento. Hoje, a gente consegue observar que a tendência é que a democratização dos investimentos chegue a tal nível no qual ele pode ser comparado ou até supere os volumes dos investidores institucionais, que hoje têm altas concentrações de patrimônio. Então, a democratização é natural e também a maturidade financeira da população como um todo, porque, como o Bruno falou, a gente vai simplificar
o sistema para que isso ocorra. Né? Uhum. Mas aí você está falando isso por conta de fracionamento, redução de custo? Exato. Essas operações, elas serão muito mais simples, a gente reduz intermediários nesse contexto de forma clara e no final a gente consegue isso garantindo uma governança, garantindo segurança. Então é como se a gente tivesse um livro razão. Tem uma questão que é muito sensível, que é a questão da privacidade. Porque, enfim, no mundo das criptomoedas, as redes são públicas, são abertas, o próprio Banco Central, voltando à questão do Drex, escolheu uma rede que é pública, mas, enfim, precisa resolver a questão da privacidade. Queria que vocês falassem um pouco, explicassem um pouquinho como é que pode funcionar, então, o novo sistema financeiro, se é que vai ser uma rede pública, como é que a gente faz para resolver essa questão da privacidade? Esse é um tema mega complexo e interessante e é até super contraditório, porque a blockchain nunca foi privada e ela não nasceu para ser privada, apesar das pessoas acharem que é. Ela nasceu para ser anônima. Então você não sabe quem está do outro lado, mas todo mundo vê tudo o que acontece. Agora, como é que você trata um mundo em que não existe anonimato, que é um mundo regulado, você tem de fato um CPF, numa rede em que nativamente todo mundo deveria ver tudo o que acontece? Você tem dois caminhos. Ou você vai criar uma rede privada. Qual é a desvantagem da rede privada? Você perde geralmente composabilidade, porque você limita os acessos de um ou outro ente de operarem naquela rede. Ou seja, eu limito o teu acesso de fazer uma funcionalidade, eu limito o teu acesso de ver o que tem do outro lado. Como é que você vai liquidar um ativo financeiro do outro lado se você não enxerga ele? Então, esse é o grande desafio da privacidade. O Banco Central poderia fazer essa rede ser privada de forma muito fácil. Ele poderia virar e falar, ninguém vai ter acesso às informações das transações aqui dentro, ninguém vai validar, só eu vou validar. Só que aí você perde todo o ganho. Então você tem realmente um contrassenso que é complexo. O que você tem hoje no mundo de cripto para solucionar isso? Porque de fato já existe. Ou pelo menos estão tentando fazer existir. Você tem certas soluções de tecnologia que na maioria dos casos são novas e incipientes que tentam criar essa privacidade para o mundo público de cripto. Só que, via de regra, elas são tão novas que é difícil você ter assertividade se dentro desse arcabouço você vai conseguir implementar. Eu queria agora abordar um assunto que é o seguinte, é a conexão entre blockchain e outras tecnologias emergentes. Então, como IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial. A gente tem visto alguns casos em que isso está acontecendo até para você facilitar operações financeiras, por exemplo, crédito. Bastante interessante, principalmente para um país como o Brasil, onde ele tem uma extensão territorial significativa, climas diferentes e por aí vai. Nas grandes metrópoles a gente tem acesso à internet rápida, meios de comunicação, mas isso não é verdade às vezes no interior onde essas operações acontecem, por exemplo com agro, com a parte pecuária e outros mais. Mas nós temos visto que nos últimos anos isso já se tornou realidade e se tornou possível. Então, dessa forma, a tecnologia consegue compor esse cenário. A parte de gado, a gente consegue conectar com os dispositivos de IoT para suportar esse controle, trazer mais segurança a essas operações, para que elas sejam monitoradas. A própria parte do agro, a gente também consegue otimizar essas produções, fazendo com que elas sejam em real time com esses marketplaces, enquanto você consegue atrair investimentos de uma forma, às vezes, bastante cedo no estágio de produção. Então, eu entendo que isso conversa e a tendência é que aumente significativamente. Para finalizar, eu queria perguntar o seguinte para vocês. No caso do sistema financeiro, e até comparando com outros setores, dá para escolher não adotar a blockchain? No meu ponto de vista, não, tá? Por quê? Porque é uma questão de evolução tecnológica e do modelo como os negócios acontecem. Se uma decisão contrária a essa é tomada, a companhia vai virar as costas para um mercado promissor
que pode vir a existir, que é uma realidade. Blockchain, tokenização e no futuro do Drex, isso é um caminho sem volta que as empresas já começaram essa transição. Qual que é a vantagem de você construir hoje? Se essa decisão de fato acontecer, a mudança é muito rápida, porque de fato é muito diferente dos sistemas legados. Então as empresas que estão olhando para isso agora devem estar muito na frente quando de fato acontecer, e por ser uma mudança rápida, elas vão ter uma vantagem competitiva relevante. O fato da gente estar desenvolvendo e de muitos bancos estarem desenvolvendo, e o fato de que a gente tem um Drex que tem muitos participantes engajados, se deve principalmente a esse risco. O risco de que, se houver uma regulação favorável, todos sabem que precisam agir rápido, senão vão ficar para trás. Até mesmo os países que não possuem esse apoio regulamentar, eles estão achando formas de fazer isso entre eles. Então, você vê que eles operando ponta a ponta, com redes privadas, com acordos privados, porque é muito caro ficar fora desse ecossistema e o mundo inteiro caminhando para essa direção. Quando o regulatório não caminha nessa direção, o privado acaba se autorregulando ali para fazer isso acontecer. Então, eu acho que isso acontece bastante. Eu acho que é menos um risco até das empresas, acaba sendo mais um risco até do próprio regulador. Quem assistiu aqui esse episódio, acho que já conseguiu entender bastante sobre esse assunto. Bom, quero agradecer os dois Brunos, o Bandiero e o Salles, e convidar você a assistir. Se você ainda não assistiu o episódio 1, que a gente falou sobre tokenização, o que é isso, e assistiu o episódio 3, em que a gente fala sobre os novos produtos que vão aparecer nos portfólios das instituições financeiras com a tokenização. Até lá!